Oi, pessoal. Vocês acham que é possível espiritualidade para quem não tem Deus, para quem está perdido na vida, para quem está decepcionado com as religiões, traído, que abandonou a fé e está aí perdido no mundão? Você acha que é possível essa pessoa ter uma espiritualidade? Você acha que é possível você ter uma espiritualidade? Acompanhe a gente que hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, gente. Já faz um tempo aí, né, que eu não produzo nada. Hoje eu tô aqui retomando, né, matando a minha saudade de vocês. Tive aí numa fase de mudanças, muita coisa aconteceu, então agora, né, a poeira baixou. Eu vou tentar retomar esse vídeo aqui, a coleção lá, a série, né, que a gente estava trabalhando sobre espiritualidade para quem não tem religião, né. Então, assim, eu queria começar com uma citação que eu acho bem precisa nesse aspecto, né? Que é a citação da Bíblia, olha só, né? Que diz o seguinte: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Né? Que Paulo, lá em Coríntios, está conclamando o pessoal para ter uma espiritualidade mais, né, ponta firme, né? Ou seja, não é para seguir as coisas ali como se aquilo tudo fosse uma historinha. Né? Então, assim, Paulo tá falando, pô, vamos botar para quebrar, vamos acreditar que tem uma espiritualidade, que tem um mundo espiritual, e aí vai, né? Então, isso aqui é para valer. Né? Então, assim, eu acho legal essa chamada de chincha do Paulo, né, para dar a gente aí um pouco vamos lá, né? Espiritualidade não é uma coisa, vamos dizer, só para, né, uma ilusão para adocicar a vida, né? Como as pessoas costumam tratar, né? Então, assim, esse episódio aqui, né, eu queria dar continuidade para essa série, né? Se você não tem religião, né, mas não tem nada contra, se você curte uma espiritualidade, se você vai num centro de vez em quando, se você faz a sua reza, sei lá, né, faz a sua leitura astrológica, leitura de tarô, sei lá. Esse canal aqui é para você, né? Assim, para você ter mais instrumentos, mais ferramentas para poder se aprofundar na sua espiritualidade, sem ter religião, né? Assim, sem ter uma denominação, uma igreja, um líder, sei lá, né? Então aqui a proposta dessa série é te dar recursos e ferramentas para explorar a espiritualidade de uma forma segura, tranquila e, digamos assim, ter uma perspectiva suporte da vida, né? Assim, por que você está falando isso, né, Paulo? Bom, porque a gente tem aí um espaço de incredulidade, né, na vida moderna, vamos dizer assim, né? Então, para aqueles que são ateus, né, assim, eu já fiz o primeiro episódio meio que dando uma diferenciada, né? Tipo, dizendo assim, olha, você é ateu contra quem, né? Que Deus que você não acredita, né? Porque, né, em grande parte, os ateus são pessoas muito magoadas, né, com uma espiritualidade que tende a manipular as pessoas, né? Que tende a controlar a população, um viés bem assim alienante do ponto de vista sociológico, né? Vamos dizer assim, né? Então, muitas das críticas lá do século XIX vão cair matando, né, na religião, assim como o iluminismo, né? Então, assim, diante desse mundo, e eu acho que é legal a gente começar por aí também, pegando um gancho aí, né? Eu acho que é interessante a gente pegar qual ponto, né? Assim, por que que eu tô fazendo esse programa maluco aqui de espiritualidade para quem não tem religião? Porque desde o século XIX, né? Se a gente, eu peguei um exemplo aqui do Barão de Haussmann, né, lá em Paris, né, no século XIX, que ele reformulou, destruiu e reconstruiu toda a arquitetura e o urbanismo de Paris, né, dessa forma mais, vamos dizer, moderna, né, assim, né? Então, as grandes vias, grandes passarelas e aí vai, né? Uma coisa que vai dar um tom assim da modernidade, né? Assim, então essa liberação do espaço urbano, esse espaço urbano mais racionalmente pensado, né? Planejado, entendeu? Então eu acredito que essa alma moderna manifestada aí no Barão de Haussmann
ele vai ser uma boa metáfora para a gente entender que toda essa racionalidade, essa destruição e essa reconstrução da vida coletiva na modernidade vai representar uma destruição de antigos padrões também, né? De antigas tradições, de antigos tecidos de vida e de relacionamento entre as pessoas, né? Muita gente vai vir da área rural para a área urbana, então assim, a gente vai ter uma reformulação da vida muito drástica e muito voltada para uma racionalidade, né? Então, eu acredito que, né, hoje eu vou pegar o quê, né? Bom, dentro dessa transformação, o que nós temos, né? Assim, nós tivemos ali uma retração, então, de vários temas muito caros para a humanidade, muito importantes, inclusive a espiritualidade, para um ponto de vista mais subjetivo, mais internalizado, né? Então, a espiritualidade deixa o mundo, né? A gente tem aí uma revolução copernicana aí, né? Então, assim, o universo se torna desencantado, se torna infinito, se torna um espaço meio que aleatório, dirigido por leis físicas, e aí vai, né? Então não tem mais aí histórias que expliquem, né, a nossa realidade, mas sim definições científicas, né? Então, essa explicação do mundo, né, vai fazendo o quê? Com que nossa imaginação vá recuando diante do mundo, né? Então, as nossas histórias, os nossos recursos simbólicos, eles já não se projetam no mundo mais, né? Eles se voltam para a sua vida emocional, né? Então, aí tem um boom também da psicologia, né, no século XIX e XX, né? E isso também vai embarcando uma série de questões que a gente vai tratar aqui, né? De como a espiritualidade também vai se tornando quase que uma disciplina psicológica, né? Então as pessoas vão vendo a espiritualidade como uma forma de desenvolver, né, sua inteligência emocional, uma forma de te dar mais recursos para lidar com as coisas, né? Assim como a astrologia, né, se torna, digamos assim, um, um campo que vai explorar a psicologia, né, os padrões, os arquétipos, e aí vai, né, a formação do indivíduo. Tarô vai explorar né, aspectos do desenvolvimento psíquico do indivíduo lá nos 22 arcanos maiores, né? Então tudo isso vai ressuscitando a espiritualidade de dentro para fora, né? Então toda a espiritualidade hoje do homem, né? E isso eu vou fazer uma outra citação aqui agora de Jung, né? Onde ele fala do problema espiritual do homem moderno, né? Então isso aqui só para a gente pontuar essa segunda parte aqui, né? Mas o que é significante na vida psíquica sempre está abaixo do horizonte da consciência. Quando nós falamos no problema espiritual do homem moderno, nós estamos falando de coisas pouco visíveis, as coisas mais íntimas e frágeis, de flores que abrem somente à noite. Para muitas pessoas, a vida diurna é um pesadelo e eles anseiam pela noite quando o espírito desperta, né? Isso aqui, né, Jung falando dessa retração, né, dos conteúdos espirituais e mais místicos, vamos dizer, para uma paisagem mais noturna, né, não tanto diurna. Por quê? Porque a paisagem diurna foi colonizada por este projeto moderno, iluminista, e aí vai, né? Então toda essa transformação da nossa realidade, na minha opinião, traz um certo esvaziamento espiritual do ser humano, né? E hoje eu vejo que muitas pessoas estão num estado de inanição praticamente espiritual, né? Então eu acredito que a crença e a religiosidade não é um hobby, tá entendendo? Não é que você acredita ou não em Deus, né? Isso eu acho uma pergunta engraçada, né? Que nem para as pessoas aí das humanidades, né? Perguntar qual ideologia você tem, né? E se a pessoa fala, eu não tenho uma ideologia, a gente já esboça um riso, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse papo de eu não tenho uma ideologia já pressupõe uma ideologia, né? E geralmente as piores, né? Assim como eu não tenho um posicionamento político, né, já pressupõe um posicionamento político, geralmente embutido de fora, né? O que é pior,
né? Então a gente já, dentro das humanidades, a gente já tem essa ideia, né? De que tipo, se essa pessoa não tem, ela geralmente vai ter o que tem de pior, né? Porque é o que resta, né? O que é enfiado goela abaixo, né? E aí eu já esbocei com vocês qual a ideia, né? Bom, para quem não tem espiritualidade, esse liberalismo, neoliberalismo, já tem uma espiritualidade para você, tá? E o que que é? Claro, né? É o dinheiro, né? Assim, é o trabalho, e aí vai, né? Essa carreira. Agora, umas ideias, assim, né? Bem simples. O que que esse materialismo, esse capitalismo, neoliberalismo tem a te oferecer hoje, né? É um subemprego? Né? É um emprego sem direitos? É um emprego sem perspectiva? Né? Se você pensar toda essa estrutura econômica, reforma da Previdência e vai lá, né? Se você pega o Yuval Harari, você vai ver uns programas dele, né? E você vai vendo que nossas perspectivas, né? Assim, são tenebrosas, né? Por quê? Porque a automação, o desenvolvimento tecnológico, os algoritmos e aí vai, toda a tecnologia que pressiona a produção, né, vai diminuir a oferta de emprego no longo prazo, no médio prazo. Né? E, né, vamos dizer assim, né, essas populações mais jovens já vão ter menos oferta de emprego. Né? Então, pensa bem, né? A população que está envelhecendo hoje, que tinha mais empregos, empregos mais, vamos dizer assim, tradicionais, braçais e vai lá, né? Vai ser em maior número, né? Tem muito mais gente hoje trabalhando com essas coisas que amanhã não vai existir mais, né? Por causa da automação e do aumento de tecnologia, né? Do desenvolvimento tecnológico. Então, a oferta de empregos vai tender a diminuir. Agora, quem que vai manter, né, essa parte mais larga da pirâmide quando eles estiverem aposentados, né, digamos assim, né? Isso é um raciocínio bem idiota, né, que eu estou trazendo para vocês. Só para você pensar que, bom, essa economia que diz assim, olha, nós somos tudo, né, essa vida neoliberal que diz assim, olha, trabalho é tudo, ter o seu sustento é tudo, ter dinheiro é tudo, né? Que futuro ela está te oferecendo? Né? Assim, é um futuro apocalíptico, né? Por quê? Porque não vai ter condição nenhuma da gente manter a previdência dessa população que está envelhecendo hoje. Né? Principalmente a minha geração dos mais para frente, né? Assim, vai aposentar, mas quem que vai manter essa previdência? Né? Os mais jovens que não têm emprego? Né? Então é essa razão, né, vamos dizer, esse sistema econômico baseado nesse tipo de previdência já não vai dar certo. Né? A gente precisava pensar outras coisas. Né? Agora, tem alguém preocupado com isso? Tem alguém articulando isso? Não tem ninguém. Né? Eles estão falando em reforma da Previdência, mas isso não resolve o coração do problema. Né? Que é o quê? Essa forma extremamente pobre de viver que o liberalismo e esse materialismo, sei lá o quê, tem a nos oferecer, né? Dizer que, bom, isso aqui, a economia é tudo. Né? Se você centra toda a vida humana em torno da economia, a gente tem uma desertificação violenta da nossa perspectiva humana, cultural e ontológica. Né? Então, diante dessa rarefação, né, da nossa vida em torno de imperativos econômicos que, sabe, não tem a menor lógica de agora em diante, assim, que está fadado ao fracasso, né? O que eu tenho a oferecer para vocês? Né? Uma perspectiva que fuja disso, né? Que te dê mais recursos, né? Que não se resuma a vou ter um trabalho e vou ter dinheiro. Né? Por quê? Porque num mundo em constante transformação, né, esses valores estão girando em falso. Né? Então, ter uma perspectiva espiritual nesse cenário, eu acho que é fundamental. Né? Por quê? Porque é uma expectativa e um plano de vida que foi, né, chapado e colonizado por esse neoliberalismo econômico. Né? Agora, eu acho que cabe a cada um, ao indivíduo, é você que está enxergando aí, né, que está vendo esse programa, perceber que espiritualidade é uma perspectiva de vida que nos ajuda, que nos dá muitas ferramentas, que nos auxilia a nos coordenar, a conviver, a construir laços uns com os outros e com esse outro mundo, né, que eu acho que é um mundo espiritual que está aqui atuando junto com a gente. Né?
Então eu acho que o mundo espiritual é uma perspectiva válida para todo mundo, né? Sendo você ateu ou não ateu, sei lá, você está sendo influenciado por isso. Então, já que a gente tem essa perspectiva, eu acho que é muito importante que a gente trabalhe ela. Tá? E se as religiões não dão conta, vamos dar um jeito nisso. Né? Então, segue aqui que a gente vai explorar esse universo aí. Né? Quais ferramentas temos para trabalhar, né, a nossa espiritualidade sem uma religião? Né? Eu creio que as ferramentas bem legais para a gente avançar aí, que eu devo falar nos próximos programas, são os oráculos, né? Assim, a astrologia. Pô, mas por que as pessoas gostam de astrologia se não é astronomia, né? Se não fala a verdade? O que tem a ver isso, né? Que efeito tem um planeta na minha vida? Né? Que coisa idiota, né? Mas vou tentar trabalhar isso com vocês, já pegando aquele gancho do Jung, né? Vocês entendendo que, né, a ideia da astrologia não é dizer que o planeta físico ali, né, em sua massa e movimento, vai fazer você encontrar um grande amor da sua vida. Não é isso, né? Mas é a percepção de que posicionamentos planetários e o que cada planeta representa tem sim efeitos, né, no na sua estrutura psicológica, vamos dizer assim, né? Então é um pouco perceber que, né, essa realidade psicológica pode ser articulada pelos movimentos dos planetas, né? Isso eu acho magnífico, interessante, né? Ah, mas qual que é o ponto disso? Por que todo mundo gosta de astrologia, né? Você que é uma pessoa que segue a ciência, vamos dizer, né? Deve se perguntar todo dia, né? Nossa, que palhaçada, né? Ficar vendo horóscopo, que sentido tem nisso? Né? Tem por quê? Porque o horóscopo não é sei lá, pode ser também, mas sei lá, né? Não é esse horóscopo também muito padronizado, mas um horóscopo com mapa astral, com comentários mais personalizados, vai te dar muito mais elementos para pensar, articular e viver a sua identidade. Né? Se você vê o mapa, você tem planetas pessoais, planetas intermediários, planetas transpessoais, casas, aspectos, 12 signos. Então, tudo isso, cada signo vai tendo qualidades, características, tudo isso vai enriquecendo sua perspectiva ontológica, que o capitalismo aí empobrece todo dia. Né? Então é claro que as pessoas vão com tudo para a astrologia. Por quê? Porque ali é um oásis existencial no meio desse terreno desertificado. Né? Outros oráculos, né? Eu acho bem interessante. Tarô, numerologia, tudo isso vai tendo um enriquecimento do seu ser. Né? E o que eu vou deixar aqui hoje, né, uma sementinha, é a mitologia, tá? Então eu acho que a mitologia é um campo importantíssimo para a gente poder trabalhar uma espiritualidade. Né? Assim, ele traz histórias, narrativas que são profundas, que tocam esse aspecto mais transcendente da nossa existência. Né? Então isso eu acho um caminho bem frutífero para a gente, né? E também com pitadas de psicologia, né? Assim, eu acho que a psicologia ela vai também trazendo uma espécie de reconexão, né? Assim como o Freud vai lá no complexo de Édipo, né? Então, acho engraçado, né? Os psicanalistas têm uma aura de ciência, né? Uma Weltanschauung lá científica, mas a tese central é um mito, né? Se baseia numa história mitológica. Interessante, né? E aliás pega o termo complexo do Jung, aí, né? É uma coisa bem divertida isso, né? Então assim, como que as coisas vão se articulando, né? Mitologia, ciência, e vai ali aparelhando os psicanalistas também, né? Bom, gente, para fechar, né, eu vou deixar aqui com vocês uma historinha, né, aqui no livro Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. Né? Essa história, acho que uma pérola de uma mitologia, vamos dizer, da solidariedade, né? Uma mitologia da conexão. Né?
E assim se conta que quando o príncipe Gautama Sakyamuni, aos 30 anos de idade, estava sentado no ponto imóvel, debaixo da árvore Bodhi da iluminação, dele se aproximou o Senhor da ilusão da vida, cuja magia move o mundo e cujos nomes são Kama, Mara e Dharma. Na forma de Kama, ele exibiu as formas de suas 3 filhas voluptuosas, mas Gautama não se abalou. Tentou o Gautama ali, né? Sob o aspecto de Mara, ele atirou no príncipe todas as armas de seu exército demoníaco, mas Gautama não se moveu. Então, como Dharma, ele desafiou aquele que estava ali absorto em meditação a provar que tinha direito ao ponto imóvel. E o yogi simplesmente tocou a terra com os dedos de sua mão direita, conclamando a grande deusa a testemunhar em favor de seu direito. E com um som semelhante ao trovão, com um ribombar de 100 milhares, centenas de milhares de rugidos, uma voz deu seu testemunho, e o elefante que servia de montaria Dharma inclinou-se em reverência ao Buda. Então a serpente cósmica, Mukalinda, que vivia debaixo da árvore Bodhi, num grande oco entre as raízes, subiu para adorá-lo. E quando desabou uma prodigiosa tempestade, com ventos gelados e terrível escuridão, para proteger aquele ali sentado absorto, a grande serpente circulou o corpo dele 7 vezes, abriu seu grande capelo sobre a cabeça dele e por 7 dias permaneceu assim, até que o céu clareasse. Depois se desenrolou, assumiu a forma de um gentil rapaz, fazendo uma referência ao abençoado, retornou ao seu lugar. Essa história eu deixo aí para vocês, para a gente fechar nosso encontro de hoje, né? E que vocês possam sentir essa colaboração da existência, né? Então, diante das tentações ali, né, o Gautama, ele permaneceu imóvel, né, e ele pediu auxílio da grande deusa, né? E ela foi ao seu socorro e ali tudo aconteceu, né? Assim como diante da tempestade que vem, a serpente não vem para tentar, né? A serpente não vem para desviar, a serpente vem para cobrir, né? Para proteger, né? Ele da chuva. Então olha que mitologia interessante, né? Em comparação com a mitologia da árvore do bem e do mal, né? Que desvia o homem, que tenta o homem, que cria uma inimizade entre o homem e Deus. Essa história mostra uma interação, uma colaboração, né, entre os seres, né? Então eu acho muito importante a gente poder ter uma colaboração espiritual com os seres, né, inclusive com a natureza e com esta vida que nos rodeia, né, neste mundo, né? Então que a gente possa ter uma luz de colaboração, de conexão, né? E eu vou tentar trazer para vocês aqui histórias, ferramentas, mitologias, para a gente poder fazer essa reconexão com o espiritual, né? É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido este episódio e fica bem e se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.